Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião para a troca de coração. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30. Em todos os templos. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós. Vamos buscar o Senhor e cada dia sermos mais abençoados. Bom, eu tenho falado sobre consciência, integridade. Também tenho falado que as raposinhas é que destroem as vinhas. Aqui em Cântico dos Cânticos, no 2,15, diz: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Sabe, eu creio que muitas coisas estão paradas na vida de muitas pessoas por causa dessas coisas pequenas que elas acham que não têm importância. Eu creio que muitas pessoas acham que coisas pequenas dentro da sua fé não importam e vão deixando passar. Elas ignoram. Bom, eu já fechei as entradas para as raposas grandes. E elas não dão atenção para as raposinhas, que conseguem passar por qualquer brechinha. E são capazes de arruinar com vinhas floridas, maravilhosas. Essas vinhas, essa vinha é a nossa vida. Essa vinha é a sua vida, florida. Já florida, está abençoada, que tem tudo para ir embora, prosperar, ir além. Mas aí nos distraímos, porque estamos tão focados nas coisas grandes, que agora nós não fazemos mais, que nós já mudamos, e isso e aquilo. Mas temos deixado passar as chamadazinhas, as raposinhas. E quando você deixa passar coisas importantes, que para você talvez não é, porque você considera uma coisa pequena, mas eu gosto de lembrar, e ainda que pareça repetitivo, mas Paulo disse que ele repetia tanto as mesmas coisas, que era para o bem do povo, sabe? Eu creio que a palavra tem que vir sempre, sempre. E às vezes o que eu não entendi ontem, eu preciso entender, ou insistindo nisso, então vamos lutar. Eu creio que algumas pessoas têm comprometido coisas grandes por causa de coisas pequenas. Elas deixam passar, elas ignoram, elas acham, não, isso não tem problema. Isso não é nada. Aquele assunto desnecessário. Aquela coisinha que você faz, aquela outra coisinha que você deixa de fazer. Mas Deus tem nos levado cada dia mais a viver em integridade e a manter uma boa consciência. E Deus espera isso. Sabe, eu creio que muitas pessoas ainda não entenderam o que significa uma vida com Deus. Sabe, elas ignoram coisas que são muito importantes para Deus. Como, por exemplo, os pequenos começos. Algumas pessoas são tão arrogantes que elas não querem passar pelos pequenos começos, elas desprezam os pequenos começos. Sabe, tudo que parece menor para elas, elas não querem perseverar. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Sabe o que quer dizer isso?
Quem é capaz de governar em as pequenas coisas será capaz de governar sobre grandes coisas. Se você é capaz de se manter íntegro, correto, responsável, numa coisa que para você parece menor, num pequeno começo, se você é capaz de governar bem uma coisa que para você é menor, você vai governar sobre coisas grandiosas. Sabe, eu creio que quando Deus trabalha, Ele pode trabalhar na vida de uma pessoa, então Ele pode usá-la. Sabe, eu fico parada e pensando, quem são as pessoas que Deus quer promover? Quem são as pessoas que Deus quer promover? São as pessoas que são capazes de governar sobre pequenas coisas, sem reclamar, sem murmurar, e aguardar o tempo de Deus para que Deus possa promovê-las. São as pessoas que passam pelos processos. São as pessoas que não ignoram as raposinhas na vida. São as pessoas que não comprometem a sua integridade e que lutam para manter uma boa consciência. Se uma pessoa está lá há 20 anos, esperando por algo, lutando para atingir algo e ainda não conseguiu, mas tem permanecido fiel e ainda ama Jesus, essa pessoa é a que Ele pode promover. É essa pessoa que parece que está lá no fundinho, esquecida, mas que continua perseverando e amando a Jesus sem desistir. Eu já estou há 20 anos. Esses Deus não pode promover. Deus pode promover pessoas como José, que quando parecia que alguma coisa estava melhorando, de repente ele vai para uma prisão e aí ele ainda permaneceu fiel e continuou amando a Deus. E chegou o dia que Deus mandou tirá-lo do calabouço. Essas são as pessoas que Deus pode promover. Pessoas como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que disse para o rei: se você quiser matar, você mata. Se quiser jogar na fornalha, joga. O nosso Deus pode livrar, mas se Ele não quiser livrar, nós vamos continuar firmes. Não vamos comprometer a nossa integridade, nem a nossa consciência. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua, ó rei. Isso é convicção de fé. Pessoas como Daniel, que passou 3 anos da vida comendo legumes e bebendo água para não se comprometer. Ele não arriscou coisa grande por causa de coisa pequena. Ele não trocou um tesouro por causa de algumas moedinhas, alguns centavos. Ele não comprometeu a sua integridade. Ele manteve firme e limpa a sua consciência. Eu fico vendo aquele decreto estúpido sendo feito, que por 30 dias ninguém poderia buscar nenhum Deus, nem nada, nada, foi feito só para pegá-lo. Porque procuraram algo, mas não conseguiram. Então inventaram algo para pegá-lo. Porque é assim que é. Quando uma pessoa não consegue pegar a outra, ela inventa. Ela inventa. Só que não deu certo aquela trama estúpida. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele não se submeteu àquele estatuto, àquele decreto estúpido. Que ninguém poderia falar com Deus, não podia fazer nada, só com o rei. Ele tinha o hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. E quando viram que ele voltou a falar com o seu Deus, lançaram ele na cova dos leões. Pois ele foi para a cova dos leões, ele sabia que ele corria o risco de ir para a cova dos leões, mas ele não comprometeu aquilo que ele sabia que era certo. Ele não abriu mão do que ele sabia que era certo. Ele não abriu mão.
Ele não abriu portas para uma raposinha. Eu acho que Deus vai me entender. É uma coisa tão pequena, são só 30 dias. 30 dias passa rápido e tudo bem. Não! Nem um dia. Nem um dia. Quantas pessoas que estão fracassando porque fazem concessões? Estão sempre fazendo concessões. Sempre alguma coisinha se dá um jeitinho. Eu acho que Deus vai entender. Não, Ele não entende quando você o desagrada. Não, Ele não entende. Ele não entende quando você o desagrada. Sabe, eu tenho falado esses dias, nós precisamos fazer uma promessa a Deus. Que nós não vamos comprometer a nossa integridade. Ainda vamos errar muito, mas não podemos comprometer a nossa integridade. A nossa integridade, não. A sua consciência é a sua melhor amiga e você deve parar para ouvi-la. A consciência é uma função do Espírito. Ela é despertada pelo Espírito Santo. E quando você para ouvir a voz da sua consciência e respeita, você evita problemas, você muda, você chega mais perto de Deus. Você evita problemas. E quanto mais você ouvir a sua consciência e der ouvidos a Deus, mais você vai poder perceber aquilo que não é bom para você. Eu fico maravilhada com as coisas que antes não me incomodava e depois passou a me incomodar. Eu fico impressionada com as coisas que hoje me incomodam, que eu não faria de jeito nenhum. Quando eu comecei a minha fé, o início da minha fé, eu fazia coisas que eu jamais faria hoje. Porque eu ainda estava sendo, a minha consciência estava sendo despertada. Porque quando a gente vem para Jesus, a sua consciência está em coma, ela não está totalmente morta, mas ela está em coma. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar, a despertar essa consciência. E à medida que nós nos aprofundamos em Deus e damos ouvidos a Ele, e não deixamos a nossa consciência cauterizar por ignorar a sua voz, mas damos atenção à sua voz, então ela vai ficando cada vez mais sensível e mais sensível. E eu fico parada e grata a Deus pelo nível de sensibilidade que eu tenho. A minha consciência é tão sensível. E eu respeito a voz da minha consciência, eu ouço a minha consciência, eu estudo a minha consciência, eu presto atenção, porque eu sei que ela é a minha melhor amiga e ela me livra de problemas e de encrencas, ela me desperta, ela me alerta. A minha consciência é a minha melhor amiga, a consciência é uma função do Espírito, e o nosso Espírito está ligado a Deus. E quanto mais você recebe a palavra, mais sensível fica a sua consciência. Vamos. Preste atenção em tudo que eu tenho falado pelo Espírito Santo de Deus. Feche as entradas para as pequenas coisas. Não comprometa a sua integridade e mantenha viva, sensível. Essa voz do Espírito, a sua consciência, a sua melhor amiga. Vamos lá. Permaneça fiel. Sabe, eu venho descobrindo que às vezes, antes de nós termos o nosso sonho precisa morrer para depois nós podermos tê-lo de volta. Se é a vontade de Deus, que às vezes nós somos testados até nisso. Eu já fui testada, eu sou testada nisso. Às vezes Deus me leva a matar um sonho por amor a Ele, para depois Ele me dar aquele sonho de volta. Confie em Deus acima de tudo, confie em Deus e mantenha a sua consciência limpa. Em Atos 24:16 diz, por isso procuro sempre conservar minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Em Atos 23:1 diz,
Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Aqui em Jó 27:6, manterei minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. Manterei minha retidão e nunca deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Romanos 13:5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. Se a minha consciência está dizendo não faça, eu não vou fazer, não é só porque eu vou ter uma punição, mas porque eu respeito a voz da minha consciência que está dizendo não, isso está errado. Em 1 Coríntios 4:4 diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Em 2 Coríntios 1:12 diz: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho. Ai, que maravilha! A sua consciência pode dar testemunho de você? De que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e seriedade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Em 1 Timóteo 1:19, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Quando você rejeita a fé e a boa consciência, você vai naufragar na fé. Em 1 Timóteo 3 diz: devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Em 1 Timóteo 4:2 diz: tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. É possível saber quando uma pessoa tem uma consciência cauterizada, ela é mentirosa e ela é hipócrita. Porque se você tiver uma consciência sensível, você vai ouvir a Deus, então você não vai aceitar a hipocrisia, a mentira, a falsidade na sua vida. Quando uma pessoa tem uma consciência cauterizada, ela é mentirosa, ela é hipócrita, ela é falsa. 1 Timóteo 1:3, dou graças a Deus, a quem sirvo, com a consciência limpa. Ter uma consciência limpa é maravilhoso. Como serviram os meus antepassados. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus, o Deus vivo. Por isso que você tem que ouvir a sua consciência, porque isso vai te impedir de cair em laços que levam à morte. Em Hebreus 10:22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Em Hebreus 13:18 diz: orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Como uma pessoa vai viver de maneira honrosa se a consciência dela não é limpa? 1 Pedro 2:19. Porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Aleluia. Sabe, quando a sua consciência diz, não, eu não vou ceder para isso. Mesmo que isso me custe sofrimento, eu vou passar por isso. 1 Pedro 3:16.
Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Conserve a boa consciência. De forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Mantenha a sua consciência, sabe? Eu tenho isso no meu espírito. Quando alguém fala, quando eu fui aprendendo com Deus, como viver, sabe? Ter uma vida simples, e se você não sabe, simplicidade vem da palavra sinceridade. A partir do momento que eu aprendi a ter uma vida simples, eu aprendi a respeitar a minha consciência. Então, como ele disse aqui em Pedro, se as pessoas estão falando de você, não se importe com isso, o que importa é que você tenha uma boa consciência. Se a sua consciência está em paz, está limpa, não dê importância a essas calúnias, Pedro disse para eles. A sua consciência é sua melhor amiga. Não comprometa a sua integridade e feche as entradas para as raposinhas. Seja fiel até o fim. Porque as pessoas que Deus pode promover são aquelas que permanecem firmes, sem murmurar, sem desistir em qualquer situação. Olhe para Deus somente. E dê condições para Ele fazer a grande obra que Ele quer fazer na sua vida, permanecendo fiel. Feche as entradas para as raposinhas. Porque talvez você venha perguntando o que é que está me mantendo neste lugar. E Deus está dizendo, dê uma olhada nas raposinhas. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Deus querido, todo-poderoso, eu oro neste momento, Senhor amado, por cada vida que está conosco agora, e peço que essa palavra mude completamente a visão dessa pessoa. Que o Teu Espírito venha sobre ela e que ela possa ver e entender de forma revelada, que a consciência dela seja despertada e que ela possa ter essa sensibilidade à sua voz e atentar e obedecer e respeitar, para que ela não dê passos que vai se arrepender, que ela permaneça fiel, que ela não comprometa a integridade dela por nada, que ela confie no Senhor em todo o tempo, que ela se aproxime do Senhor e feche as entradas para as raposinhas. Sei que o Senhor quer abençoá-la grandemente, a vitória dela, que ela te ouça, meu Deus, que ela dê crédito à sua palavra, que ela dê atenção à tua voz. Nós precisamos de doses e doses da tua palavra, mega doses da tua palavra, para podermos crescer cada dia mais. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e milagres agora. Eu abençoo cada pessoa que ora comigo. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores.
Que essas pessoas sejam prosperadas, enriquecidas grandemente, porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa que tem sido tão abençoada pelo programa passar a semear, eu sei que ela vai ser grandemente recompensada. Mova mais semeadores, meu Pai, para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por essa oportunidade, eu declaro vitória sobre todos e te agradeço por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Esteja entre nós, Deus te abençoe demais. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2015. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2016? Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Não dê o ano por encerrado. Deus pode operar o milagre em fração de segundos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se crer, tudo vai mudar. E em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2015 como o melhor ano da sua vida até então. Lute. Propósito da mudança. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.